Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, percorrendo esta caminhada quaresmal, chegamos ao segundo domingo da quaresma. Hoje contemplamos o quanto Deus se faz aliado do ser humano ao revelar Jesus como seu Filho muito amado, a quem devemos sempre ouvir. Ao manifestar a sua glória aos discípulos, Cristo nos mostra que por meio da cruz podemos chegar à plenitude da vida em comunhão com o Pai. Então, a campanha da Fraternidade 2025 também vem transfigurar a nossa existência e o nosso compromisso cristão no cuidado integral com a vida em todas as suas manifestações. Então, a primeira leitura está em Gênesis, capítulo 15, versículo 5 a 12, depois o versículo 17 a 18. Gênesis, capítulo 15, versículo 5 a 12, depois o versículo 17 a 18. Naqueles dias, o Senhor conduziu Abraão para fora e disse-lhe: Olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: Assim será a tua descendência. Abraão teve fé no Senhor, que considerou isso com justiça, e lhe disse: Eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus para te dar em possessão esta terra. Abrão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhe disse: Traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e de uma pombinha. Abrão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes uma à frente à outra. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotou. Quando o sol já ia se pondo, caiu um sono profundo sobre Abrão e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: Aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Então, na primeira leitura, nesse domingo estamos no alto da montanha da Transfiguração. Então, falando da primeira leitura, essas promessas perspassam todo o Antigo Testamento, inclusive estão expressas no trecho do livro do Gênesis lido hoje. A busca pela terra, pela garantia de descendência e pela vida em abundância se torna chave de leitura de toda a história antiga. A aliança de Deus com Abraão é sinal provisório da aliança de Deus com os seres humanos na pessoa de Jesus de Nazaré, que é a garantia de vida plena e eterna para todos os que seguirem seus ensinamentos e aderirem pela fé à sua pessoa e à sua cruz redentora. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Filipenses, capítulo 3, versículo 17 a 21, e depois o capítulo 4, versículo 1. Filipenses, capítulo 3, versículo 17 a 21, e depois o capítulo 4, versículo 1. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes, e agora o repito chorando. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e a glória deles está no que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Então aqui, na segunda leitura, na leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, ele fala pra gente que Cristo transformará o nosso corpo e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso. Então, que nós possamos, assim como Paulo fala, como Paulo pede aqui na carta aos Filipenses, que nós possamos continuar firmes no Senhor, que nós possamos sempre anunciar
a sua palavra, dar testemunho da sua palavra a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 9, versículo 28 a 36. Lucas capítulo 9, versículo 28 a 36. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e, naqueles dias, não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Então, a visão transfigurada do Senhor que os discípulos têm, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante, é, na verdade, a antecipação da glória da ressurreição. Observa-se que o evangelista acentua em primeiro lugar o rosto brilhante de Jesus. Ora, Jesus ressuscitado é o rosto de Deus que brilhou no mundo. O itinerário do discípulo de Cristo é o da cruz, da renúncia e do sacrifício. Contudo, a esperança de uma vida ressuscitada, livre de todo pecado e maldade, se torna caminho de salvação. Por isso, Pedro exclama: Mestre, é bom estarmos aqui. A voz do Pai que se ouviu da nuvem é a proclamação do messianismo de Jesus. Ele é o Cristo, a realização das promessas de Deus, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.